a diplomacia entrou em colapso. Às 10 horas da manhã, horário do leste, na segunda-feira, os Estados Unidos vão impor um bloqueio naval ao Irã. Uma escalada extraordinária em um conflito que já está em ebulição. Será que isso vai derrubar o regime em Teherã ou reacender uma guerra total que ninguém pode controlar? Bem-vindos de volta, pessoal, ao Quad. E aqui está o presidente Trump fazendo questão de deixar muito claro o que vai acontecer hoje, segunda-feira. Olhem só. Às 10 horas de amanhã, o bloqueio entrará em vigor. Será às 10 horas de amanhã. Outros países estão trabalhando para que o Irã não consiga vender petróleo. E isso seria muito eficaz. Então é isso. E aqui, para analisar tudo isso e muito mais, minha maravilhosa bancada, Emily Schrader, ativista de direitos humanos e jornalista. Shoshana Kitts Jaskol, fundadora da Cormat Nashim, amplificando vozes femininas ortodoxas. E de volta por demanda popular, Ruth Bloom, editora sênior aqui na JNS. E agora vemos o que estávamos dizendo para Trump. Nós sabíamos, porque já falamos sobre isso muitas vezes, que o regime islâmico não está interessado em se livrar dos seus mísseis balísticos ou do seu programa nuclear. Porque, como você disse antes, Ruth, se minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. Você não pode negociar com pessoas cuja própria razão de existir, o próprio motivo de ser, é a natureza terrorista e genocida dos islamistas em Teherã. Agora estamos numa situação em que deram um pequeno respiro para eles. E eu tenho que dizer que ainda acredito que esse respiro foi uma boa pausa estratégica. Vou explicar o motivo, e vocês podem discordar. Então, antes de tudo, os mercados se acalmaram assim que foi anunciado. E eu acho que Trump talvez quisesse dar um tipo de alívio econômico. Eu acho que mostrar ao mundo quem essas pessoas são, mais uma vez, em outras palavras, vamos dar uma chance às negociações. Nós somos pessoas razoáveis. E aí, para completar, enviar J.D. Vance, que acreditamos, ou se acredita que ele é o cara anti-guerra, mandar ele para esses terroristas genocidas para ver se ele consegue negociar, indo e voltando. Não, essas pessoas não estão interessadas. Desde o primeiro momento em que chegamos lá, eles disseram que não vão desistir do programa nuclear deles. E por todos esses motivos, eu acho que essa pausa talvez tenha sido uma coisa boa, mas talvez você pense diferente, Emily. Acho que há prós e contras dos dois lados e não posso afirmar se foi bom ou ruim, pois sempre há aspectos positivos e negativos em qualquer ação. Acredito que bloquear o Estreito de Hormuz foi um movimento genial e agora seguimos na direção certa. Na verdade. Vamos falar mais sobre o porquê, mas sobre o cessar-fogo também concordo com você. Acho que foi uma ótima estratégia colocar JD lá, porque isso dá legitimidade à afirmação de que a República Islâmica não está interessada em fazer um acordo ou ceder nas questões centrais desta guerra desde o início. Urânio altamente enriquecido, como eles chamam o direito de enriquecer urânio. Todas essas questões são coisas que talvez alguns dos céticos em relação ao Trump, mesmo da direita, talvez não tivessem acreditado se viessem do grupo do Rubio dentro do governo Trump. Mas quando é o próprio J.D. Vance dizendo, tipo, escutem, gente, essa é a situação, soa um pouco diferente. E eu acho que isso é um bom sinal para o futuro e acredito que, no fim das contas, vamos ver um retorno a algum tipo de conflito militar. Mas como isso vai ser agora, ainda não sabemos. Mas eu realmente acho que há, com certeza, alguns pontos positivos surgindo disso. Quero dizer, como eu disse, eu realmente acho que talvez era o que precisava para aliviar um pouco a pressão, sabe? É assim que eu me sinto. Vou destacar apenas mais um ponto negativo. Considero perigoso como o presidente Trump falou que tínhamos alcançado uma mudança de regime antes das negociações. Durante o cessar-fogo, a comunidade internacional ignora as execuções que continuam ocorrendo. Elas continuam acontecendo, estão aumentando. O primeiro trimestre deste ano registrou um recorde de execuções formais nesse período, além dos massacres nas ruas que também ocorreram. Uma guerra total com toda essa violência e repressão aconteceu ou não aconteceu. Na minha opinião, durante nossos julgamentos no Sul, muitos bens deveriam ser confiscados, tanto em relação à confiscação de propriedades, quanto à emissão de sentenças de morte. Por favor, divulguem isso de verdade. Sempre que é possível emitir uma sentença, você nem precisa se preocupar. A lei permite que isso seja feito com rigor. Isso pode ser divulgado, nem precisa ser divulgado.
Não é necessário fazer declarações amplas para conversas diplomáticas, nem elogiá-los. As pessoas no governo não mudaram só porque Galibaf não é diferente, garanto, são as mesmas pessoas. É a mesma coisa. Mesma ideologia. E isso é realmente muito desanimador para o povo iraniano, que no fim das contas são eles que vão fazer a diferença para um novo regime de verdade no país. Então ele não precisa dizer isso. Às vezes não é, sabe, a melhor ideia postar tudo no Truth Social, mas como eu disse, há pontos positivos nessa situação. É por isso que amamos o Trump. E no fim das contas, acho que o que as pessoas não parecem entender é que os conflitos podem ser vistos de maneiras muito diferentes. Então, você tem a parte que são os ataques militares, mas depois o conflito pode continuar em outra fase. Vamos ouvir o que o povo iraniano realmente pensa sobre esse cessar-fogo que acabou de terminar. Quando o cessar-fogo aconteceu, eu diria que pelo menos 80% do povo iraniano ficou muito irritado. Eles ficaram muito decepcionados porque o que queremos é que a guerra continue e que esse regime canceroso seja eliminado. Quando o cessar-fogo ocorreu, houve certa decepção. O cessar-fogo nos mostra que a Guarda Revolucionária Islâmica já está desmoronando e que já existe uma brecha dentro dos sistemas deles, porque eles estão divididos dentro do país, dentro dos regimes, entre os grupos que querem o cessar-fogo e o grupo que quer continuar lutando. Eles têm uma forte confiança no presidente Trump, acreditando que ele sabe o que está fazendo e que ele sabe que esse regime é um câncer e que se você não remover o câncer, ele vai voltar. Shoshana, por que as pessoas no Ocidente não escutam de fato os iranianos que dizem não querer o fim da guerra? Todos esses protestos estúpidos contra a guerra também em Tel Aviv. Eles não se importam, eles não se importam. Eles não se importam com o povo iraniano. Eles não se importam, eles odeiam o Trump. Eles odeiam o Bibi. Eles odeiam o Ocidente, eles odeiam a si mesmos. Verdade. Eles odeiam a si mesmos. Eles odeiam o que os Estados Unidos representam. Eles odeiam o que a Grã-Bretanha representa. Quero dizer, olha para as pessoas que eles elegeram. Em cidades menores, não se importam com o povo iraniano. É simples, tudo se resume à minha visão de mundo. É sobre o que eu penso e qualquer coisa que seja contra Israel, qualquer coisa que seja contra Trump, eu vou apoiar essa coisa. Então você sempre pode prever o que eles vão pensar assim que você vê quem é a favor de algo, você já sabe que eles vão ser contra. Eles não defendem nada. Se Israel apoia algo, eles precisam ser contra. Ruth, você é uma jornalista experiente. Esta semana, vimos Thomas Friedman em uma entrevista à CNN dizendo: sim, o regime deveria cair. Eles são a pior coisa do mundo. Mas se isso significa dar crédito para Trump e Bibi, é isso que está me destruindo por dentro. Sim, eu me vejo, Michael, em uma situação onde eu realmente quero ver o Irã derrotado militarmente, porque esse regime é terrível para seu povo e para a região. E nada melhoraria mais a região do que a substituição desse regime por um regime no Irã que estivesse focado em permitir que seu povo realizasse todo o seu potencial e se integrasse pacificamente com outros países. E parar de ocupar o Líbano, a Síria, o Iraque e o Iêmen. Sou totalmente a favor disso. Não quero ver Bibi Netanyahu ou Donald Trump politicamente fortalecidos por essa guerra, pois ambos são pessoas horríveis. Bem, não é nada surpreendente. Qualquer um que acompanhou essa criatura vil por anos no New York Times já esperava. Não é surpreendente. No entanto, o que me chateia não é isso. Ok, Tom Friedman, o New York Times, sabe, nem serve para embrulhar peixe. Mas o que me incomoda é que há israelenses falando assim. Sim. E nós, israelenses, é verdade que agora não estamos sofrendo do jeito que o povo iraniano está. E eu acho que precisamos enfatizar isso de novo e de novo, porque em toda essa discussão sobre se a guerra continua, sobre as armas nucleares e o cessar-fogo, de alguma forma a menção ao povo iraniano meio que ficou de lado. Espero que seja intencional e já vamos falar sobre isso. Talvez ocorram coisas nos bastidores que não sabemos. Espero que sim. Então, a ideia de parar de falar sobre eles por um momento, mas assim, eu não me surpreendo com o New York Times. Talvez eu não me surpreenda com a esquerda israelense, mas eu acho realmente chocante que israelenses que conhecem de perto o jihadismo ajam assim. Também passamos as últimas semanas em abrigos antiaéreos, sabemos com o que lidamos. E que qualquer intelectual israelense ousaria concordar com essa posição. Eu simplesmente acho isso imoral, chocante. Eu fico surpresa que qualquer editor permitiria que isso aparecesse nas páginas de um jornal israelense. Bem, exceto o Al Jazeera Herald, que está lá só para isso.
Mas sabe, o interessante é o que vai acontecer agora com toda essa questão de Hormuz, porque isso já é como outra etapa da guerra. E toda essa ideia de que o regime islâmico iraniano poderia usar o Estreito de Hormuz como instrumento de chantagem e nos sufocar por esse gargalo. Eu li uma opinião muito interessante hoje de manhã de um cara chamado Avi Avidan, no X. O que a Guarda Revolucionária Iraniana fez, felizmente para nós e para o mundo livre, foi tornar o Estreito de Hormuz algo que agora será irrelevante. Eles assinaram sua própria sentença de morte no sentido de que os sauditas estão procurando rotas alternativas. Os Emirados Árabes Unidos já estão usando rotas alternativas por Fujairah. Os Estados Unidos estão exportando petróleo. E o que eles basicamente estão fazendo é substituir o valor estratégico do Estreito de Hormuz, o que significa que assinaram sua própria sentença de morte ao usar isso como ponto de estrangulamento. Concorda com a Vi? Quero dizer sim, em grande parte, acho que essa é uma avaliação justa do que, pelo menos por enquanto, parece que vai acontecer. Não cabe a eles controlar. Não cabe a eles usar isso como ferramenta de negociação ou para chantagear a economia internacional. Isso já dura tempo demais. Estou furiosa com a resposta da Europa e a falta de vigilância, que interessa mais a eles do que aos Estados Unidos, que não precisam do Estreito de Hormuz. Europa e outras nações precisam, assim como o Oriente, principalmente a China, que busca alternativas para obter petróleo. Talvez os sauditas devessem fazer o mesmo. Neste ponto, os sauditas deveriam dizer para a China: se vocês pararem de fornecer mísseis ou capacidade de mísseis para o Irã, acabou, estamos rompendo. Sabe o que eu quero dizer? Isso é algo que você vê muito em monopólios. Sabe, obviamente no trabalho que eu faço é um monopólio religioso. Nós temos monopólios religiosos na ortodoxia. Quando alguém sufoca o povo, as pessoas buscam alternativas e começam a comprar moradias. De certa forma, isso acaba sendo positivo. Sim. Quanto pior eles ficam, mais as pessoas percebem. Espera aí, eles têm controle sobre mim. Eu não tenho escolha própria. E agora vamos construir alternativas. E essas alternativas são automaticamente melhores, mais flexíveis e mais variadas. O regime iraniano, temos que deixar claro que não são os iranianos. Com certeza. As pessoas usam errado esse termo, dizendo os iranianos isso, os iranianos aquilo. Aprendi, é com o regime. Assim, o regime acabou prejudicado. Graças a Deus, sim. Também acho importante enfatizar que não é só o Estreito de Hormuz, todos os portos, qualquer porto do Irã que recebe petróleo está sendo fechado. Esse é o bloqueio naval. Não é só que estamos fechando o Estreito de Hormuz, nós não estamos permitindo que nada chegue ao Irã através dos seus portos. Quero acrescentar observações de outro analista que consultei hoje de manhã, Niad Malek, da Fundação para a Defesa das Democracias, que explicou tudo em números. Ele já esteve envolvido anteriormente no lado financeiro. Então, são dados muito interessantes que ele tem. Talvez a gente até possa incluir o link para isso. Mas ele estima que o que estamos vendo com o bloqueio seria aproximadamente 13 bilhões de dólares de prejuízo para a República Islâmica por mês. Além disso, e essa é a parte que eu realmente achei mais interessante, que é se alguns desses locais não forem usados, se esse bloqueio continuar com o petróleo, eles realmente vão ser fechados. Quando esses óleos maduros transbordam, a água do fundo invade. Ele explica como isso funciona. Basicamente, isso poderia destruir permanentemente o que ele estima ser de 300 mil a 500 mil barris por dia de capacidade de produção, o que equivale a até 50 bilhões em receita por ano perdidos para sempre. Então, e isso está estimado para acontecer após 13 dias desse bloqueio. Então, o regime está em uma situação realmente ruim, não só em termos temporários de curto prazo, mas também a longo prazo. Quanto mais tempo isso durar, mais danos isso vai causar de fato. Bem, eu realmente acredito que agora é uma questão de se e não de quando, o que é uma posição incrível para se estar depois de anos lutando contra as milícias apoiadas por eles, porque essas milícias têm nos atacado. E eu só acho que as pessoas precisam ter um pouco de paciência, ter estômago para isso e dizer que eles estão nos estertores. É assim que um animal ferido e perigoso se comporta. E nós só precisamos continuar fortes. E, na verdade, estou bastante impressionada com Trump. Eu sei que, sabe, quando eu digo coisas assim, eu recebo muito amor e também muito ódio. Mas acredito que ele é um bom estrategista e não recebe crédito suficiente por saber que isso aconteceria. Ele tentou, promoveu o cessar-fogo e sabia o que ia acontecer. Vamos ver o que ocorre no Estreito de Hormuz. Vamos falar um pouco sobre o pior cenário possível.
A gente vai ver navios bombardeando uns aos outros hoje à tarde? É totalmente possível. É possível. Mas, aliás, você chama isso de pior cenário possível. Não é? Eu chamaria de pior cenário possível. Sim. A administração Trump concordando com algum acordo fajuto que não significa nada e fantasiando que eles realmente vão desistir de Chinoosh. Eles finalmente concordaram, então vamos descongelar os ativos. Esse é o pior cenário. O pior cenário é que saia algum acordo, qualquer acordo. Às 4? Se ou em qualquer momento nessas 2 semanas, ter os navios, sei lá, bombardeando uns aos outros. Isso pode ser o que precisamos para finalmente terminar o trabalho, porque Trump vai dizer que já basta, certo? Se houver minas que explodam, por exemplo. E isso acontece muito com o governo Trump e com Netanyahu. A gente diz, ai meu Deus, não vai acontecer. E então acontece. Então eu não ficaria surpresa se nessas 2 semanas a gente visse alguma ação militar, seja o que for. Mas eu não acho que o pior cenário seja a guerra. Eu acho que o pior cenário é uma suposta paz que na verdade não é paz. Sabe, a coisa mais inteligente que eu já ouvi ou li sobre o Trump é que os apoiadores do Trump o levam a sério, mas não literalmente. Isso mesmo, isso mesmo. Quem odeia Trump o leva ao pé da letra, mas não a sério. E levar ao pé da letra o que ele escreve, algo que eu não faço há muito tempo, porque eu sei que você tem que levá-lo a sério. E esse, eu acho, é o grande problema para pessoas como eu, você, nós, talvez não, mas para o israelense médio, deixa eu dizer, é que isso está se desenrolando em um nível muito político e global. Alguns conseguem analisar e dizer para não levar a sério, mas ao mesmo tempo, mães correm com seus filhos para abrigos antiaéreos. Ninguém sabe se haverá aula amanhã. Isso tem consequências muito reais para a pessoa em casa. E não é tão fácil simplesmente ter fé no Bibi e no Trump. Porque, francamente, para ser honesta, sabe, eu fico feliz que sejam Trump e Bibi lutando contra o regime no Irã. Mas eles não são as pessoas que eu quero cuidando dos meus assuntos internos, porque eles são péssimos nisso. Eles realmente são péssimos nisso. Eu discordo. Não. Espera, me interrompeu. Desculpa, não interrompa ele. Não te interrompi. Então eu só vou dizer que o israelense comum é resiliente, mas ainda enfrenta guerras. Nossos soldados ainda estão no Líbano. Eles ainda estão em Gaza. Os pais dessas crianças não estão em casa. As mães estão carregando o peso. E a ideia de que a gente pode simplesmente esperar para ver que vamos dormir um dia e ele diz outra coisa de manhã e lá, é bonitinho, mas eu só acho importante que todos entendam que existem pessoas reais. Existe empoderamento. Eu não sei se existem pessoas reais. Mas quais são as nossas opções? Só estou dizendo isso porque acho que deveria ser. 2 pessoas precisam comandar essa guerra para ser honesta. E eu ainda concordo com isso. E eu concordo com isso. Agora que você mencionou o Líbano, eu quero fazer um pequeno desvio ou uma visita ao Líbano. Porque temos algo que pode ser absolutamente histórico acontecendo amanhã, terça-feira, que é o seguinte. A embaixadora de Israel em Washington e a embaixadora do Líbano em Washington vão se encontrar sob os auspícios da administração americana para ver se existe uma maneira de termos paz com o Líbano. Será que isso pode acontecer? Quero dizer, acho que é definitivamente possível que isso aconteça. Não vejo motivo para não acontecer. A situação atual é que Israel e Líbano estão do mesmo lado contra o Hezbollah, que está ocupando o Líbano e que, na verdade, é a própria República Islâmica do Irã. Isso sim é uma ocupação ilegal. Exatamente, exatamente. Então estamos do mesmo lado. Nossos interesses estão alinhados, todo mundo quer ver o Hezbollah desarmado, exceto o Hezbollah e a República Islâmica. Então essa é a situação em que estamos hoje. Acho que a chance de acordo entre Líbano e Israel nunca foi tão boa. Acho que se conseguirmos isso e pudermos trabalhar juntas para erradicar o Hezbollah e desarmá-lo, vamos ver uma relação totalmente nova entre Israel e os libaneses. É louco, mas vemos mais libaneses do que nunca se manifestando primeiro a favor disso. Mas também eles não estão vendo Israel como o problema aqui. Eles estão olhando para o Hezbollah. E é engraçado porque, desde que essas conversas foram anunciadas, o Hezbollah está tentando intimidar os libaneses para cancelar essas conversas, agindo como se fossem os defensores do Líbano, quando na verdade levaram o Líbano à guerra por décadas. Com certeza. E, sabe, a maior crítica que recebemos agora sobre o que está acontecendo no Líbano é algo que tivemos que fazer porque estávamos sendo atacados. Eles se juntaram à guerra com o Irã contra a República Islâmica. Eles não deveriam ter se envolvido, mas se envolveram. Esse era o momento de nos livrarmos do regime islâmico na fronteira norte, porque é isso que vocês são.
Mas eu acho muito curioso que as mesmas pessoas que estão dizendo parem a guerra agora estão dizendo sem paz. Esses mesmos idiotas úteis que estão dizendo parem a guerra com o Irã estão dizendo não à paz entre Israel e Líbano, o que só mostra quem eles são. E o mais louco de tudo é que podemos ter Síria e Líbano, o governo, o que restou dele, e Israel lutando juntos contra o Hezbollah nesses tempos proféticos Rússia. Bem, eu acho que a coisa mais impressionante sobre o Líbano, porque eu sou muito cética em relação a isso, justamente por causa do que já vimos, tá? E, aliás, peço desculpas a Xoxana por tê-la interrompido em meio a uma conversa tão civilizada. Nós nunca conseguiríamos. Mas isso é relevante para o que quero dizer sobre essa fé cega. Não, é claro que nunca podemos ter fé cega em nossos líderes. Eu acho que, se basearmos no que eles fizeram, mesmo quando não sabemos o que estão fazendo e depois descobrimos, é por isso que desenvolvi fé neles. E o mesmo acontece quando se trata do Líbano. O Hezbollah, aparentemente nós lutamos, nós Israel. Isso mesmo. Acabamos de frustrar um grande golpe no Líbano. O Hezbollah estava prestes a dar um golpe. Agora, é verdade, o Hezbollah basicamente comanda o Líbano já faz muito tempo. Qual a diferença, Ruth, entre dar um golpe e o que ocorre agora? Porque eu acho que teria sido pior, porque aí eles teriam assumido totalmente o controle de todo o governo. Eles teriam que enfrentar as forças libanesas. Agora, é verdade que eles já fazem parte do exército libanês e do governo e assim por diante. Mas isso teria sido uma tomada de poder em larga escala e nós impedimos isso de alguma forma que eu não tenho certeza de qual foi, mas foi. Bem, nós bombardeamos 200 das bases do Hezbollah. Não, nós fizemos isso, mas aparentemente foi quase tão engenhoso quanto a operação do Pager ou algo assim. Alguns dizem que superou. Chegou até a superar, e nós não sabemos exatamente o que era aquilo. Nós vamos descobrir. Mas isso por si só já é ótimo. Agora, o motivo pelo qual eu sempre fico cética é que muitas vezes Israel faz algo nesse sentido e depois ouvimos críticas. Por exemplo, não me surpreenderia se o governo libanês criticasse dizendo Israel simplesmente mata gente demais. Eu penso, sério? Está brincando? Então quero ver o que acontece. Quero ver cooperação genuína. Acho que conversas são uma boa ideia, não custa tentar. Mas vamos apenas ter cuidado. O que sei sobre o povo libanês, e conheci muitos, tenho vários amigos que conheci em Dubai. Muitos libaneses se mudaram para Dubai e eles são muito parecidos com os israelenses. Eles realmente amam a vida. Sim, eles querem viver bem, querem ter famílias. E todas as diferenças, uma grande parte do país é cristã. É um país uma história muito diferente e uma mentalidade diferente da de algumas dessas pessoas. Bem, costumavam ser, John. Sim, eram principalmente cristãos até serem expulsos. A Síria não acabou de frustrar um plano do Hezbollah para matar um rabino na Síria? Eu nem sabia disso. Eu não sabia se ainda havia judeus na Síria. Acho que deve ter uns 5 ou algo assim. Mas eu acho que as forças sírias, ou seja lá quais forem as forças do regime, frustraram o plano do Hezbollah de matar um rabino e começar. Eles continuam massacrando drusos e cristãos, então é preciso eliminar o mal pela raiz. Mas com quem trabalhar agora? É uma loucura. Com quem trabalhar? Ótima pergunta. Sabe, todas essas ações de Israel no Líbano foram criticadas até mesmo por muitos líderes mundiais, especialmente com a discussão sobre o cessar-fogo, quando o Irã, a República Islâmica, devo dizer, tentou inserir o cessar-fogo no Líbano na discussão, quando isso nunca esteve em pauta. Isso é uma completa operação psicológica. Mas a reação que você vê dos líderes mundiais é absolutamente vergonhosa. Sabe? Porque, ainda mais do que Gaza, de certa forma, e eu vou explicar o porquê. Porque a comunidade internacional já aceitou por consenso que o Hezbollah precisa ser desarmado e que eles não podem operar ou existir ao sul do rio Litani. Isso já está estabelecido. Foi votado nas Nações Unidas. Não apenas uma vez? Mas 2 resoluções, 1701 e 1559, ambas afirmam isso. Mesmo com bilhões da Unifil, dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos indo para a ONU, isso não ocorreu. O Hezbollah não foi desarmado. Eles puderam se reconstruir na fronteira sul e lançar milhares de mísseis contra civis israelenses em áreas residenciais. Nada foi feito. A comunidade internacional deveria agradecer e até enviar um cheque para Israel por fazer o trabalho deles. Com certeza. Vamos dissolver a Unifil, que agora aparentemente está colaborando com o Hezbollah, ajudando a escondê-los.
E eles encontraram um monte de armas, depósitos escondidos sob suas bases. Eles são uma perda de tempo. E realmente são uma quinta coluna nesse processo de paz. Fazer o mesmo? Que piada. E, Emmanuel, eu me rendo antes mesmo de começar. Macron dizendo... French way. Dizendo que a única maneira de lidar com isso é negociar um acordo com terroristas. Sabe de uma coisa? Emmanuel Macron. Eu adoro tanto o Trump. Você viu o que ele disse sobre ele? Ele afirmou que os abusos dele deixam marcas. Enfim, Emmanuel Macron dizendo que, sim, o Hezbollah tem que se desarmar. O que você vai fazer a respeito, grandão? O que você vai fazer a respeito? Nada. É isso que você vai fazer a respeito. E é por isso que nós temos que fazer o trabalho. Mas então vamos... Desculpe. Tem mais uma coisa que é realmente importante dizer. Eles falavam tanto sobre o Líbano por causa daquele ataque de 8 de abril, quando Israel atingiu 100 alvos de uma só vez com 160 munições. Uma operação tremenda. A maioria era alvo militar estrito, mas alguns eram de uso duplo, usados pelo Hezbollah em áreas civis. Quero dizer isso pois é importante, já que muitos repetem essa informação errada. Centenas de libaneses foram mortos. Na verdade, centenas de civis foram mortos. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, literalmente disse que centenas de civis foram mortos. Neste momento, até agora, 254 libaneses foram mortos. Esses são os dados do Ministério da Saúde do Líbano, que não especifica quantos são combatentes ou quantos são civis. Ainda assim, a comunidade internacional, incluindo líderes mundiais, trata esses números como totalmente civis. Quando sabemos, de fato, que, até agora, esse número deve aumentar, pelo menos 180 desses 254 foram confirmados como membros do Hezbollah, o que significa 70% de combatentes. Então, sim. Não queremos ver inocentes libaneses mortos. Por isso pedimos evacuações e avisamos sobre os locais de uso duplo, conforme o direito internacional. Mas se olharmos para as estatísticas desse ataque, não há evidências que apoiem a alegação de que centenas de libaneses foram mortos nesses ataques. Isso não é um crime de guerra. Isso é agir contra um grupo terrorista que está sabotando todo o estado do Líbano e mantendo os libaneses como reféns. Não são só civis, são todas as crianças. Você não ouviu? Sim, tudo. Se as crianças estiverem. Todo mundo está usando as crianças como argumento. Se realmente se importassem com elas, exigiriam que os terroristas parassem de controlá-las, seus hipócritas. Vamos continuar. Só uma coisinha rápida. Tanto faz. Você reúne toda a escória ao mesmo tempo. Algo positivo sobre Macron e o Líbano. Uma coisa boa. Eles costumavam dizer, não, uma coisa ruim, uma coisa ruim. O que costumávamos dizer e continuamos dizendo é que Beirute costumava ser a Paris do Oriente Médio. Sim. Bem, Macron ajudou a transformar Paris na Beirute da Europa. Uau, Ruth, você não está errada. E, infelizmente, a Europa está literalmente assinando sua própria sentença de morte. Isso mesmo. Ok, agora vamos passar para ainda mais canalhas. Nosso quadro favorito, Canalha da Semana. Certo, meninas? Ele teve que ir ao próximo quadro. Não, eu disse. Sim, estamos todos juntos nisso. Estamos bem no meio disso. Já sugeriram que o programa inteiro fosse só sobre canalhas. E quase é. Certo, Lute, começamos com você como co-apresentadora convidada desta semana. Meu canalha da semana, e eu diria do milênio, é Erdogan da Turquia. E essa semana ele apareceu de novo. Ele está sempre fazendo isso, dizendo que Israel não só comete genocídio, como também é ruim. Temos que prender os líderes e colocar Netanyahu e outros líderes israelenses na cadeia por 5.000 anos, ou seja lá quanto for. Mas ele disse que talvez tenhamos que invadir e usar força militar contra Israel. Ele vai nos invadir. Sim. Ele disse, vamos fazer isso como fizemos na Líbia. Vamos invadir. Agora vamos apenas. Sim, o grande agora. Sim, perfeito. Ele fez um ótimo trabalho. E Erdogan, tenho que dizer, por anos ele tem sido minha pedra no sapato. Eu costumava dizer como colunista que ele era um alvo fácil, porque praticamente toda semana ele estava cometendo algum crime. Ele fala sobre crimes de guerra e tudo isso, e as flotilhas. E eu realmente acho que já está na hora de Israel cortar totalmente todas as relações diplomáticas com a Turquia. Já chega. Ainda sobrou alguma, Ruth? Bem, oficialmente, sim. Nós não temos uma embaixadora lá. Eles não têm uma embaixadora aqui. Claro, mas não rompemos as relações oficialmente. E então voltamos e Obama levou o primeiro-ministro Netanyahu a pedir desculpas a Erdogan e dar dinheiro a ele, reparações pelo Mavi Marmara.
Mas, de qualquer forma, a Turquia é uma inimiga do Estado. Ele é um inimigo do Ocidente. Ele basicamente apoia o Irã e ele abriga o Hamas. A questão é que esse cara está do lado errado da história e deveria ser cobrado por isso. Como você interpreta o ataque do Irã contra ele? Bem, você sabe, essas alianças são sempre estranhas. Eles, sabe, Mudam de lado. Porque ambos ambicionam impérios rivais. isso mesmo, ele quer criar um novo Império Otomano. Então, há uma competição aí. Mas quando se trata de Israel, ele está na mesma linha que o Irã e todos os seus grupos por procuração. Sim, Erdogan merece definitivamente o título de canalha da semana. Obrigada, Ruth, Emily. Meu canalha da semana é Mahmoud Khalil, que já deveria ter sido deportado dos Estados Unidos, pois realmente odeia o país. Não entendo por que ele insiste tanto em ficar lá. Você sabe por quê? Sim, exatamente. Esta semana, o recurso dele contra a deportação foi negado. Sim. Sim. Decisão correta. Isso o aproxima ainda mais da deportação dos Estados Unidos. Agora, só para lembrar, Mahmoud Khalil foi um dos líderes dos acampamentos na Universidade de Colômbia, onde ele estudava como pós-graduando, se não me engano. Ele era o porta-voz do SUNY Columbia University Divest, o grupo que atua contra Israel. Ele distribuiu panfletos do Hamas durante os acampamentos. Ele aparece em vídeo em eventos onde estão queimando bandeiras americanas, gritando morte a Israel, elogiando o Hamas, etc. Esse é Mahmoud Khalil. Desde que teve seu green card revogado pelo Departamento de Estado, Mahmoud Khalil tem percorrido os Estados Unidos bancando a vítima, sendo apoiado por organizações como a CARI e outros grupos de fãs islamistas nos Estados Unidos que tentam impedir sua deportação do país. Ele até entrou com um processo contra o governo Trump, pedindo uma indenização de vários milhões de dólares que ainda está em andamento. E ele não pode ser deportado até que pelo menos estejam em alguma fase desse processo, o que, claro, foi intencional da parte deles. Mas ele fez um tweet ontem, se não me engano, reclamando de como o sistema de justiça tem sido extremamente injusto com ele, violando seus direitos, o que acho altamente irônico, considerando que ele é sírio e argelino. Não vejo nenhuma reclamação dele sobre o sistema de justiça desses países e como seriam seus direitos em uma situação semelhante na Síria ou na Argélia. Mas acho que ele vai descobrir, porque eventualmente vai acabar em um desses dois países. Então, Shalom, Mahmoud, você é o meu canalha da semana. Obrigada, Emily. Nós sempre adoramos um canalha com final feliz. E espero que, quando ele for expulso dos Estados Unidos, eu esteja lá para assistir com pipoca. E repare que em toda essa turnê de vitimização dele, cadê aquele bebê, o famoso bebê que a esposa dele teve, onde ele ficava dizendo, sabe, coitadinho de mim, porque minha esposa está grávida e tudo mais. Acho que ele não liga tanto para a esposa. Eu não sei. Acho que vimos ele e a esposa. A esposa é americana? Não, acho que não. Ela é americana. Sério? Bom, ela vai ter que ir para a Síria e se acostumar com o que é ser mulher lá. Ok, Xoxana, quem é o seu canalha dessa semana? Xoxana, respira fundo. Volta. É o Conselho Econômico e Social da ONU, o ECOSOC e o ANDI. Nem me faça começar. E todas as pessoas que fazem parte, ou todos os países, eu acho, que fazem parte desse comitê na ONU, que indicaram o regime islâmico do Irã. Tá bom, para o comitê. Esses nomes são ridículos, mas eles indicam o Irã para o comitê, para o programa e a coordenação que define as políticas da ONU. Ele define as políticas da ONU e os direitos humanos, direitos das mulheres e prevenção ao terrorismo. Então me explique como o regime iraniano, que basicamente diz cubram o cabelo ou matem as mulheres, sem direitos humanos e promovendo o terrorismo. Basicamente esse será todo o direito deles, certo? Ok, então você poderia dizer que a ONU sempre esteve nas mãos do bloco árabe, certo? Mas então por quê? Por quê? Sim. O Canadá, a França, a Espanha, a Noruega, os Países Baixos, a Austrália, o Reino Unido, a Suíça, a Áustria e a Finlândia concordaram com isso. Pode-se dizer que há algumas maçãs podres, mas e essas pessoas? E quanto a essas pessoas que não se manifestam e dizem não, eles são autores de horríveis violações dos direitos humanos. E só para você saber, a China, Cuba, Nicarágua, Sudão e Arábia Saudita também foram incluídos nesse comitê. Em breve, espere ótimos resultados do seu dinheiro de impostos na ONU. Ai, meu Deus, é inacreditável. Na verdade, não é,
pois esses países europeus sem coragem estão sendo reféns do eleitorado muçulmano. E claro, a Austrália, que já foi para o lado sombrio, e eles estão simplesmente, de novo, parece que o tema dessa semana é: essas pessoas estão assinando suas próprias sentenças de morte com essas coisas. Está além da minha compreensão. E a ONU já é ridícula nesse ponto. Eles estão assinando suas próprias sentenças de morte e continuam condenando Israel por violações dos direitos humanos. Quantas vezes já disseram que somos os maiores violadores dos direitos das mulheres no Oriente Médio? Sim. Sério? É. Quero dizer, é verdade que Israel, como qualquer país, talvez tenha muito a desejar em relação aos direitos das mulheres, mas não se compara àqueles países. Israel, único país do Oriente Médio onde mulher árabe pode votar, certo? O canalha da semana é alguém que foi um pequeno incômodo para mim, como uma mosquinha na minha visão periférica. Eu não queria que ele fosse um canalha, porque eu não queria que ele fosse relevante o suficiente para ser um canalha. Mas, Zach Polanski, parabéns. Você passou de uma mosquinha na minha visão periférica para uma mosca no centro da minha visão e agora estou irritada. Zach Polanski é o líder do Partido Verde do Reino Unido. Ele também é judeu. O nome verdadeiro dele, na verdade, não é Zach Polanski. É outro nome e eu nem me dou ao trabalho de procurar. E Zach Polanski, alguns anos atrás, costumava ser hipnotizador. E o maior truque dele, bem, ele tentou atuar, não deu certo. E aí ele virou hipnotizador. E o maior truque ou artimanha dele era que, enquanto hipnotizava mulheres, ele fazia com que elas acreditassem que seus seios eram maiores do que realmente eram. Eu queria estar brincando. Esse era o truque de Zach Polanski. Avançando alguns anos. E é assim que as coisas aconteceram no mundo, que hoje ele é o líder do Partido Verde. Agora, você pensaria que, pelo nome, o principal manifesto do Partido Verde seria sobre energia verde, energia limpa e salvar o meio ambiente do mundo. Mas não, claro que não. Porque agora Zach Polanski, o judeu da casa, se tornou o cara que, em toda entrevista que faz, condena Israel. Ele diz que estamos cometendo genocídio. Ele diz que somos um regime de apartheid, simplesmente fala qualquer coisa que pode. E é para isso que ele dedicou a plataforma dele. Aprovaram ou tentaram aprovar uma votação dizendo que sionismo era racismo. Não sei se foi aprovada, mas ele liderou isso. Tanto que a própria família dele está se afastando dele porque a família dele é sionista. A mãe dele, aquelas que vão aos protestos, e a mãe dele disse: se ele for eleito, eu vou embora para Israel. É assim que a situação ficou ridícula. É triste. Isso é constrangedor. Mas o melhor sobre Zach Polanski é que ele é judeu, mas também afirma que é gay. Agora, se você olhar para esse vídeo, vai ver que todos os meus amigos homossexuais que se respeitam diriam que ele não é um dos nossos, porque ele não sabe se vestir e certamente não sabe dançar. 10.000 pontos. Ele está pronto para fazer mais dança em casa. Então, o que eu quero dizer sobre Zach Polanski é: você é uma piada. E o fato de você agora ser a líder de um partido que as pessoas estão levando a sério é exatamente o motivo pelo qual a situação ficou tão ruim. Porque você era hipnotizadora há 5 anos e agora está tentando hipnotizar o país inteiro para fazê-lo pensar que tem seios maiores. Então, Zach Polanski, você é, e eu estou realmente irritada por você ter se tornado tão importante a ponto de eu ter que te eleger o canalha da semana. Mas você é o meu canalha da semana. Por que um cara gay faria as mulheres pensarem que seus seios são maiores? Na verdade, não acho que ele seja gay. Bom, eu sei. Ele é estranho. Eu acho que ele está fingindo ser gay para neutralizar o fato de ser judeu e se enturmar com os progressistas. Porque eu não acho que nenhum dos meus amigos gays diria que esse cara tem estratégias. Não, eu não acho. Mas, enfim, posso estar errada. Eu não sei. Eles, do Partido Verde, não tiveram um grande escândalo? Vazou um chat interno com várias coisas antissemitas nojentas e chocantes. E ele é o líder desse partido. Faz sentido. Então ele é o típico. Ele estava ao meu lado no Piers Morgan quando fui ao estúdio pela última vez. Como assim? Você estava debatendo com ele? Eu não debatia com ele, mas ele foi entrevistado antes de mim e sentamos lado a lado. Mesmo assim, como você falou, não era sobre isso, e sim sobre a carreira política dele.
Mas ele está falando sobre Israel, genocídio israelense. Eu fico tipo, cara, quem é você? Tipo, você não tem nada a ver com isso. E também vai ao dentista, cara. Sério, meu marido é um ótimo dentista. Sei que é em Israel, o que é um problema para você. Mas a gente sabe, se você precisar de ajuda, se é isso que a gente pode negociar aqui para você ficar quieto. Enfim, esse é o meu canalha da semana. Agora, a gente precisa purificar nossas almas com boas vibrações, porque sempre temos que terminar com uma nota feliz. E a nota feliz são os nossos heróis. Para cada canalha, há muitos heróis. Xoxada, qual é o seu herói da semana? Meu herói da semana é muito relevante hoje. Esta noite começa o Dia da Memória do Holocausto em Israel. Como já disse, sou neta de sobreviventes do Holocausto. Todos que contam sua história, todos que continuam a lembrar o que aconteceu com o povo judeu, tanto individualmente quanto como nação, são heróis para mim. Meus avós recomeçaram a vida 3 vezes após perderem filhos e cônjuges em 3 países diferentes e falavam 5 ou 6 idiomas por necessidade de seguir aprendendo. E a resiliência do povo judeu, a resiliência da nação de Israel e a resiliência das pessoas que querem viver nunca jamais poderá ser quebrada. Então lembrem-se de que o povo judeu já passou por muita coisa, não só o Holocausto e não apenas os judeus askenazes. Sempre fomos perseguidos onde estivemos, agora graças a Deus temos nosso país e o defendemos. Meus heróis são aqueles que continuam defendendo e aqueles que continuam contando as histórias e nunca jamais esquecem de onde viemos. Amém. E sabe, quando você conversa com qualquer um desses sobreviventes do Holocausto, que agora já estão bem nos 80 e tantos anos, eles são durões. Essas são pessoas fortes que passaram por tanta coisa e, mesmo assim, reconstruíram suas vidas. Sabe, elas simplesmente seguiram em frente, que é realmente a história do povo judeu. Então, obrigada, Xoxana. Obrigada por mencionar isso. Emily, quem é o seu herói? Meu herói não é tão profundo nem significativo quanto esse. Mas eu vou escolher os Emirados Árabes Unidos esta semana porque acho que eles têm sido muito firmes durante esse conflito. Eles têm sido muito firmes sobre qual é a sua posição, que foi explicitamente declarada em vários idiomas, de uma forma que a maioria dos outros países que foram atacados pela República Islâmica do Irã durante esse período não fez. Os Emirados Árabes Unidos, é importante saber, receberam mais drones e mísseis do que o Estado de Israel nos últimos, agora são cerca de 45 ou algo assim. 3 ou 4 vezes mais, isso mesmo. Eles estavam bombardeando locais civis dentro de Dubai, Abu Dhabi, em todos os Emirados Árabes Unidos. Eles estavam bombardeando infraestrutura, instalações de energia dentro dos Emirados Árabes Unidos. Crimes terríveis, na verdade, crimes de guerra foram cometidos contra os Emirados Árabes Unidos. Vimos os Emirados Árabes Unidos se posicionarem abertamente contra, inclusive contra as negociações, acredito, ou pelo menos como foi mostrado no início, e pedindo à Casa Branca, ao Trump, que continue a luta contra a República Islâmica até o fim, tentando encontrar soluções para reduzir o poder e a influência deles na região e responsabilizando os líderes europeus e ocidentais pelo fracasso e pela covardia deles em enfrentar a República Islâmica do Irã, mesmo quando se trata da própria energia deles. Isso impacta a própria população deles, como falamos sobre o Estreito de Hormuz. Então tem sido realmente inspirador ver isso. E vemos um novo alinhamento de potências globais com os Emirados Árabes Unidos e alguns outros estados do Golfo alinhados, junto com a Ucrânia, os Estados Unidos e Israel contra outros países, até mesmo alguns do Ocidente, que estão se alinhando com ditaduras. E há uma divisão real acontecendo agora. E vemos também parte da Europa Oriental apoiando Israel nessas questões. Mas a Europa Ocidental, quero dizer, já era. Mas esse é o meu herói desta semana. Eles foram o herói. Os Emirados Árabes Unidos, antes de tudo, foram o primeiro país a abraçar os acordos de Abraão. Eles foram os Nashon. Foram as pessoas corajosas que aguentaram a reação inicial. E eles são muito lúcidos em relação à intolerância. Muito mais. A ironia é que agora eles não estão dando bolsas de estudo para seus alunos estudarem no Reino Unido porque dizem que eles estariam radicalizando o Reino Unido. É insano. É insano. É insano. É insano. Eles são maravilhosos. Todas nós temos amigas dos Emirados Árabes Unidos que ficaram ao nosso lado durante esses anos tão difíceis. Isso meio que mostra que maldade e estupidez não são mutuamente exclusivas, porque o Irã tem bombardeado os Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo.
E você pensaria que o Irã talvez tomaria cuidado com isso para tentar fazer com que eles se voltassem contra Israel, para fazer com que esses estados se voltassem contra Israel. Mas, ao invés disso, receberam mais mísseis disparados contra si do que Israel. Isso é loucura. Acho que a Guarda Revolucionária Iraniana errou no cálculo, mas achou que conseguiria, pois não está acostumada. Eles pensaram que a pressão global forçaria. O mal e a estupidez costumam andar juntos. Eu adoro as expressões deles, Ruth. Quem é o seu herói desta semana? Ok, meus heróis são o povo iraniano. Eu acho que, em meio a todas as nossas conversas sobre mísseis, negociações nucleares e cessar-fogo, eles provavelmente se sentem esquecidos de certa forma. Porque se fala muito, mas não se fala tanto sobre eles e sobre a capacidade deles de ir às ruas e mudar o regime. Bem, nós não esquecemos de vocês. Quero dizer, eu diria que os israelenses não esqueceram de vocês, tirando um pequeno grupo de israelenses que são contra a guerra. Acho que falamos muito sobre a resiliência israelense. Eu gostaria de falar sobre a resiliência do povo iraniano. Eles foram mortos a tiros nas ruas. Escuta. Quando protestamos, não importa o lado, ninguém te mata a tiros. E essas são pessoas que, é verdade, nós tínhamos mísseis, mas tínhamos abrigos antiaéreos e tínhamos alertas. O povo iraniano tem sido não só torturado e oprimido durante todas essas décadas, mas recentemente tem sido morto a tiros. E mulheres têm sido assassinadas e estupradas só por usarem o hijab de forma errada. Essas pessoas são corajosas. Quero dizer a elas, não esquecemos de vocês durante a guerra. Precisamos eliminar as armas nucleares, mas estamos torcendo por vocês. É o que diria. Estamos mesmo e isso vai mudar a região e o mundo. E sobre o que você disse antes, Emily, eu acho que, por causa do que estamos vendo no Ocidente, esse tipo de liderança fraca e sem coragem, eu acho que o futuro está no Oriente Médio e no Oriente. Eu realmente acho que vai haver um realinhamento americano, já que a OTAN basicamente acabou. Vai haver um novo tipo de OTAN com esses países sunitas moderados. É assim que eu vejo o futuro. E a Índia sempre meio que manteve relações com todo mundo, mas eu acredito que, no fim das contas, esse novo realinhamento vai mudar o futuro do mundo, porque isso não pode continuar. Mas eles são heróis muito, muito dignos. E nós já os tivemos. Sempre mencionamos o povo do Irã porque nos solidarizamos com eles. Nós falamos com eles. Sabe, a Emily está em contato constante com eles também. E nós sabemos o quanto eles são corajosos. E deixa eu dizer, a diáspora iraniana é o único povo que está ao lado de Israel. E os judeus são os únicos que estão ao lado da diáspora iraniana. E esse laço agora é eterno, sabe? Bem, eu diria que já era um laço eterno desde a época de Ciro, o Grande. Há uma conexão entre esses dois povos indígenas da região que muitos não percebem na conversa. Concordo totalmente com você. Estamos atentos e ouvindo sua voz. Vemos o que acontece em Israel e seguiremos trabalhando para aumentar a conscientização sobre isso. Amém, amém. E espero que consigamos derrubar esses desgraçados, certo? Agora, meus heróis desta semana, isso me toca um pouco mais de perto. Alguém da minha família ficou ferido no Líbano no Shabat e ficou moderadamente ferido lutando contra terroristas do Hezbollah. E sabe, isso me atingiu muito de perto. E isso simplesmente me fez acordar e perceber que temos vítimas reais de guerra todos os dias aqui. Nossos soldados e, sabe, nossos jovens homens e mulheres têm lutado bravamente na guerra desde 7 de outubro e, claro, por décadas antes disso. Mas essa geração tem travado essa guerra desde 7 de outubro e, às vezes, ouvimos as estatísticas e as notícias, feridos, moderadamente, mais gravemente feridos ou levemente feridos. E depois isso sai das notícias. Mas o que você tem são heróis que depois levam meses e às vezes anos para se curar da guerra, da luta que travaram para nos manter seguros aqui. E agora que está mais perto de casa, eu entendo o que são ferimentos moderados. E acredite, eles não são moderados. E quando você ouve as pessoas dizerem que é um ferimento grave, esse ferimento grave é realmente grave. E muitas, muitas vezes está na linha entre a vida e a morte. E ferimentos leves é alguém perder uma mão. Isso é considerado um ferimento leve. Então, eu quero falar sobre isso e quero torná-los meus heróis. Todos esses soldados feridos.
E não só ferimentos físicos, mas também danos psicológicos e traumas que não desaparecem quando a guerra termina e não vão embora quando um cessar-fogo é declarado. E eles ficam com eles e suas famílias por muito, muito tempo e às vezes para sempre. E como somos um país com serviço militar obrigatório, todos nós conhecemos pessoas. Todos nós somos parentes de pessoas que têm algum desses ferimentos ou todos eles. Então, meus heróis hoje e todos os dias por quem eu rezo são os soldados, nossos bravos soldados e aqueles feridos que voltam para casa. E eu peço a Deus todos os dias que Ele os cure rapidamente. Então, meus heróis são esses soldados e suas famílias, por realmente suportarem as consequências de defender nossas liberdades. E nós estamos nessa. Mas também o mundo todo. Quero dizer, esses jovens de 18, 19, 20 anos estão na linha de frente da civilização ocidental. Sim. Hoje se discute muito se os Estados Unidos devem apoiar Israel. Não queremos travar as guerras de Israel, não é a guerra de Israel, mas estamos lutando a guerra da América. Civilização, especialmente contra a civilização. E, sabe, para voltar ao Dia da Memória do Holocausto, eu disse recentemente em uma entrevista que é quase como uma ironia bonita, mas dolorosa, que nós fomos as vítimas na Segunda Guerra Mundial. E hoje nós somos os libertadores do mundo. E se você não vê dessa forma, é porque você não está prestando atenção. Então, de qualquer forma, nesse sentido, continuamos a orar pelos nossos soldados, por todos os nossos soldados ao redor do mundo. Continuamos a orar pelo povo iraniano e pela sua libertação muito em breve. Até a próxima semana. Obrigada por assistir.